Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, que é o crescimento do seu negócio. Trouxe uns dados aqui e gostaria de refletir com você sobre esses números. Segundo o Sebrae, 24% das pequenas empresas fecham antes de 2 anos e 50% em 4 anos. Olha só, gente, é altíssima essa taxa de mortalidade. Em países desenvolvidos, segundo o FMI, esse foi um levantamento feito em 2017, e hoje não deve estar diferente, essa taxa de mortalidade ela cai para 21,5% antes dos 5 anos. Por que isso acontece? Por vários motivos, né? Gestão, o empresário abandona um negócio, ele vê outras alternativas, a falta de estrutura, a falta de planejamento, enfim. São dezenas de motivos e razões. Mas a gente precisa resolver isso. A gente precisa lidar com essa realidade com uma solução ou talvez uma alternativa que mude essa realidade. Na minha visão, sabe qual é essa alternativa? É crescer. Por quê? Por que o crescimento do negócio ele vai automaticamente diminuir essa mortalidade? Esse indicador que eu trouxe, muitas vezes, ele é alto. Por quê? Porque o empresário, muitas vezes, acaba achando que não vale a pena o negócio. Está fazendo muito esforço. Então, a hora que ele vê tudo que ele tem que fazer, tudo que recomendam a ele, né? Tem que fazer planejamento estratégico, você tem que investir em marketing, você tem que treinar as pessoas, você tem que fazer um monte de coisas, e aí, muitas vezes, aquele empresário não tem a formação necessária, ou não tem a capacidade, ou ele está sozinho, muitas vezes. Então, diante de tudo isso, ele acaba desistindo. Esse é um dos fatores. Mas, veja, imagine se a sua ideia deu certo, se o mercado começa a te demandar, você percebe que as pessoas ou o seu cliente está gostando da sua solução, e aí você percebe que você começa a crescer. Se sua empresa cresce, se a demanda do seu produto, da sua solução, começa a aparecer, a sua motivação é outra. E a motivação vai te levar a buscar as alternativas para você continuar, sem dúvida nenhuma. Então, pessoal, resumindo, a solução é crescer. Não tem outra alternativa para o pequeno empresário. Ele precisa, depois que ele criou o seu negócio, depois que ele empreendeu e ele criou uma estrutura mínima e ele teve, né, o que a gente chama de prova de conceito, né? Ele testou sua solução no mercado e percebeu que ele realmente está resolvendo uma dor daquele mercado que ele escolheu atuar, a motivação passa a ser outra. Então, essa é a solução, crescer, crescer, crescer ou crescer, não tem outra. Então vamos lá. Primeiro, né, quando você está crescendo, você está aumentando a sua musculatura. Você está tornando a sua empresa mais estruturada. Você está chamando a atenção ou mais atenção dos seus fornecedores. Ou seja, o seu negócio passa a ser mais atrativo. Você está chamando a atenção, por exemplo, de recursos humanos mais qualificados. Você está podendo ou irá poder remunerar melhor o seu recurso humano. Então, o crescimento vai te dando esta musculatura, e esta musculatura
vai te permitindo cada vez mais melhorar o seu negócio. Então, por isso, e aí você passa daquela fase, né, que a gente chama de, fazendo uma analogia com o mar, né? Quando a gente vai entrar no mar, você tem as ondas que quebram na praia e você tem uma certa dificuldade, né, para poder entrar num espaço mais tranquilo, né, dentro do mar. Então, a gente chama de quando passa esse momento de arrebatação, né? Arrebatação das ondas. Então, é quando a sua empresa adquiriu músculos, né? Claro, eu não quero aqui fazer dimensão de quanto, né? Eu não quero quantificar, porque cada negócio, cada empresa tem as suas particularidades. Mas adquirir músculo é ela ter uma estrutura, ela ter uma consolidação, ela ter um reconhecimento, né, do mercado. O tempo para isso acontecer depende de cada um. Mas eu diria para vocês, assim, com toda a segurança, que precisa ser o mais rápido possível, porque senão, se isso não acontecer, o negócio vai ficar desinteressante. É importante entender que o que é o crescimento de uma empresa. Crescer, pessoal, não é só aumentar faturamento. Muita gente, muito empresário que a gente conversa e a gente discute, né, no bom sentido, essa questão, mas não é só aumentar faturamento, né? Claro que faturamento, aumentar a venda, é um oxigênio, isso não tem dúvida. Isso é parte do crescimento, mas não é só isso. Por quê? Porque se sua empresa somente aumenta vendas, né, e por trás não tem todo um contexto, toda uma estruturação, esse faturamento ele pode oscilar. E se ele oscila? E se ele volta? Se você cresceu o seu faturamento em 10% e depois ele caiu 5%, como é que você entende isso? Quer dizer que sua empresa cresceu 10 e caiu 5? Então, não é só aumentar faturamento. Crescer é mais do que isso. Crescer é vender mais para o seu cliente atual. Crescer é ocupar espaço e aumentar a sua taxa de natalidade de clientes. Vocês sabem que o que é a taxa de natalidade de clientes? É o número de clientes novos que você ganha menos os clientes que você perde. Crescer é criar novos produtos, é criar novas soluções. Crescer é participar de outros mercados, é expandir. Isso é crescer, porque isso lhe dá musculatura, é isso que vai te dar a estrutura que você precisa. Porque na medida em que você vai ganhando mais participação no seu cliente, ganhando participação naquele mercado que você atua, tomando fatia dos seus concorrentes, desenvolvendo novos produtos, melhorando a estrutura organizacional do seu negócio, melhorando os seus recursos humanos. Isso sim vai consolidar o seu crescimento. Então, pessoal, vale lembrar que quando a gente fala de estrutura organizacional, ele é um aspecto importantíssimo do seu negócio. Não podemos esquecer disso. E essa estrutura do seu negócio significa pessoas adequadas, tendo bom desempenho, performando e trabalhando com qualidade, com produtividade. E essas pessoas, elas também participam do seu negócio. Essas pessoas contribuem para o crescimento do seu negócio. Então, quanto melhor os seus recursos humanos, melhor, mais musculatura o seu negócio vai ganhando. E para isso é importante olhar
com muito carinho para este assunto. Ou seja, o desenvolvimento dessas pessoas. Porque se a sua empresa não desenvolve os seus recursos humanos que estão lá, a sua empresa não ganha musculatura. Perfeito? Eu vou passar para vocês 5 dicas essenciais para a sua empresa crescer. São dicas fundamentais que podem te ajudar muito. A primeira coisa é ter a vontade. É ter aquela gana. Sim, eu quero crescer. Sim, eu quero prosperar. Sim, eu quero enfrentar os desafios que forem ocorrendo na minha vida, na minha empresa, mas eu quero superar. Então, esta vontade, ela é fundamental. Bom, como é que nasce, né, essa vontade? Eu costumo dizer sempre, pessoal, que essa motivação, essa vontade, essa gana de fazer o seu negócio crescer, ela está muito relacionada ao seu propósito. Eu sempre enfatizo essa questão do propósito. Ou seja, além do dinheiro, o que te faz acordar cedo e enfrentar as coisas que você enfrenta para você poder fazer o seu negócio prosperar? Pensa assim, se o seu problema financeiro tivesse resolvido, você continuaria com o seu negócio? Então, é importantíssimo você procurar alinhar aquilo que você gosta, aquilo que você acredita, aquilo que te dá prazer com a sua atividade profissional. Então, o fato de você decidir, né, por um negócio, por dinheiro, porque o negócio A dá mais dinheiro do que o negócio B, se essa for a razão, eu diria para vocês, se for somente essa razão, eu diria para vocês que tem coisas muito mais interessantes, nem tanto lícitas, né, que dá muito dinheiro. Pessoas que eu falo, né, a minha audiência, são para aquelas pessoas, aqueles empreendedores que estão numa rota de sucesso, que estão que não questionam, já passaram da fase de questionar o negócio. Isso é muito importante, né? A viabilidade, entendam isso, a viabilidade de um negócio é você essa viabilidade. Por quê? Porque se você montou, se você empreendeu, se tem consumidores comprando seu produto, você é a viabilidade dele. Você precisa insistir, você precisa procurar alternativas. Se o seu negócio tem um ticket baixo, um ticket médio baixo, que é a transação, né? O valor da transação para o cliente, seja um negócio B2C ou B2B, né? Seja um negócio, seja um varejo, ou seja um negócio de empresa para empresa, se o ticket é baixo, o que você tem que fazer? Você tem que vender volume, não tem jeito. Agora, se o seu ticket é alto, com certeza o seu volume vai ser baixo. Por quê? Porque é uma venda mais complexa. Então, assim, não existe, de um modo geral, não existe um negócio melhor do que o outro. O que existe é um empresário mais determinado do que o outro, um empresário mais motivado do que o outro. Tá? Então, pessoal, tudo isso que nós falamos é simplesmente para comentar sobre a necessidade de você ter vontade de crescer. Segundo,
você precisa, e isso é algo que eu já falei várias vezes aqui, você precisa mudar seu comportamento. Você precisa trabalhar para o crescimento da sua empresa. Ninguém mais pode fazer isso por você. Então veja bem, enquanto você está ali executando tarefas que outro poderia executar, a sua empresa está parada. A sua empresa não está crescendo, ela está parada. Por quê? Tudo bem, você tem um vendedor vendendo para você, você tem... mas não como você precisa, muitas vezes. Não como você quer. Não na velocidade que hoje o mundo está exigindo da gente. Então, você precisa se desvencilhar do seu operacional e ir para o estratégico. Nós vamos falar disso logo mais, dessa questão de ir para o estratégico. A terceira questão ainda como consequência disso, o gerenciamento do seu tempo. Faça uma conta e tente identificar quanto do seu tempo você gasta trabalhando para mudar o resultado da sua empresa, para impactar o resultado da empresa, melhor dizendo, né? Trabalhando por resultado, todo mundo trabalha. Agora, quanto do seu tempo você está trabalhando para gerar impacto no resultado? Então, o que você precisa fazer? Primeiro, qual que é o seu objetivo? É que 60% do seu tempo você precisa trabalhar estrategicamente e 40% você trabalha operacionalmente. Ponha isso como meta. Então, não existe outra alternativa que não seja a delegação. É você delegar. A quarta dica, né, é você assumir a posição, uma nova função na empresa. Rapidamente você precisa fazer isso. Assuma uma nova função na sua empresa. Ou seja, assuma o planejamento estratégico da sua empresa. Pare de fazer atividades operacionais, pare de atender clientes, para de realizar tarefas corriqueiras ou tarefas operacionais, para de pagar conta e fazer lançamentos financeiros e vai fazer o seu planejamento estratégico. Como é que você faz isso? Tá? Já já nós vamos entrar nesse assunto. Bom, para que tudo isso aconteça, a quinta dica é o seguinte: você tem que implantar o seu plano de delegação. A gente fala, né, assim, com muita... É como se fosse somente uma atitude, né? Ou seja, larga o operacional e vai para a estratégia. Larga o operacional e vai planejar. Vai cuidar de atividades que impactam o seu resultado. Eu tenho certeza que para você fica uma sensação assim, puxa vida, o que eu faço, só eu sei fazer bem. Se eu entregar o que eu faço para essas pessoas que estão aqui, a minha empresa fecha. Eu tenho certeza que você pensa assim. Então, o que eu quero dizer não adianta você pensar dessa forma, porque senão sua empresa não vai crescer. Não tem outro caminho, ou seja, você tem que delegar. Você tem que colocar pessoas para fazer o que você faz. Não tenha medo disso. Não tenha medo. O que você faz, não existe nada que uma outra pessoa possa fazer. Muitas vezes a gente acha assim, não, mas o jeito que eu faço, só eu sei fazer. Bom, mas você vai morrer com esse conhecimento só para você? Essa prática que você tem, é só você que vai saber fazer?
E você não está permitindo que as pessoas cresçam. Nem as pessoas e nem você crescer. Então, você precisa fazer e implementar o seu plano de delegação. Tá? Bom, nós vamos detalhar melhor esse plano, mas eu queria voltar à questão, que eu tenho certeza que isso é uma dificuldade para você, que é você sair do operacional e ir para o estratégico. Né? Eu acredito que muitas vezes deve passar assim, uma sensação, né? Bom, mas o que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada? Eu passei a minha vida toda trabalhando e de repente eu vou parar de trabalhar? Eu vou me aposentar? É isso? Não, gente. Não é isso. Trabalhar não é executar. Trabalhar não é só executar. Trabalhar é pensar. Trabalhar é reunir. Trabalhar é trocar ideias. Trabalhar é estudar. Tudo que você faz em prol do seu negócio, isso é trabalhar. Tá certo? O que não é trabalhar? Não é trabalhar, é o seu lazer. É a sua família. É o seu estar com a sua família. É as suas viagens de lazer. É o seu Netflix. Né? Isso é não trabalhar. Isso é descansar. Que também é importante para o trabalho. Né? Então, o que você precisa fazer? Vamos lá. Se hoje você deixasse essa operação e se tivesse uma estrutura no seu negócio, tá? Que pudesse tocar as coisas que você toca, como é que você iria acompanhar? Porque ninguém está falando aqui de você dar um tchau para o negócio. Estou indo embora, agora você se vira. Ninguém está falando isso. Eu tenho certeza que se isso acontecer bruscamente, o seu negócio vai ter problemas. Então, a primeira coisa que precisa, a primeira providência é, você precisa criar indicadores para acompanhar a operação da sua empresa. E o primeiro conjunto de indicadores é o financeiro, concorda? Por quê? Porque é lá no financeiro que vai refletir o resultado da sua operação. Então, nós estamos falando da sua margem que está sendo praticada, nós estamos falando do seu faturamento, nós estamos falando do seu lucro, nós estamos falando do seu ticket médio, nós estamos falando dos produtos, né? Da distribuição da venda do seu portfólio de produtos ou serviços. Né? Tudo isso são indicadores que vão te permitir acompanhar, pilotar o seu negócio. Né? Por exemplo, quando você faz, né, você estabelece suas metas. Né? Então, para cada indicador tem que ter uma meta, porque senão aquele indicador vazio, sem meta, ele não tem significado. Né? Então, vamos imaginar, colocando um exemplo aqui, o seu orçamento. Vamos imaginar que você faça as suas metas de faturamento, as suas metas de despesa, as suas metas de custo, as suas metas de margem, de lucro. Bom, quando você traçou aquelas metas, imaginando aí que você consiga fazer isso para o próximo ano, ou para um ano à frente, você está fora da operação. E aí você começa a acompanhar só esses números que eu citei. E você vê, por exemplo, eu estava falando anteontem com um cliente meu, né, porque ele tem essas metas, estão definidas, por exemplo, o faturamento. Então, normalmente, né, quando chega dia 15 do mês, você já sabe, ou você começa a perceber o que tem, o que está acontecendo com o seu negócio. E dá tempo de você tomar suas providências. Tá certo? De você tomar ações. Não adianta você chegar no final do mês e descobrir que o seu faturamento foi
X% abaixo do que você tinha previsto. Então, assim, é só um exemplo da forma como você precisa administrar seu negócio por indicadores. Uma outra atividade que é fundamental você desenvolver ou de você criar é acompanhar a concorrência. Seja o preço da concorrência, dependendo do seu tipo de negócio, seja o produto da concorrência, seja a satisfação dos consumidores com o produto da concorrência. Então, seja a propaganda do concorrente. Eu tenho certeza que você não faz isso, porque isso não faz parte do seu dia a dia, principalmente se você está trabalhando operacionalmente. Tá? Uma outra atividade importantíssima é você fazer parte de grupos de networking. O que é o networking, né? Grupos de empresários como você, por exemplo, né, onde você pode trocar ideias, você pode receber referências das pessoas desse grupo, aonde você pode promover seu negócio, aonde você pode se apresentar. Então, isso é importantíssimo. Por quê? Porque é uma forma de você ampliar o seu mercado, ampliar a sua atuação. Quer dizer, quando você entra num networking, num grupo desse, e hoje tem vários aí, eu citaria inclusive o BNI, né, do qual eu participo, é extremamente rico, porque ali você aprende, você troca ideias, você vê o que está acontecendo no mercado, você entende os problemas e as soluções que novos empresários estão fazendo. Isso é extremamente rico, tá certo? E hoje é muito fácil fazer isso. Você pode fazer isso através de conferência online, você pode fazer presencialmente, né? Então, assim, agora, o que é importante? É você se identificar com o grupo, né, que você pertence. Isso é fundamental. Então, mas todo grupo que você procure ou que queira participar, antes de você aderir ou antes de você entrar, você experimente, né? Converse com as pessoas, experimente, participe algumas vezes para você sentir, né? O outro papel importantíssimo, estratégico, é você pesquisar novas tecnologias, novos produtos, pesquisar novas alternativas para o seu negócio. Uma outra coisa, uma outra atividade fundamental, dar suporte às lideranças da empresa, né? É ajustar o trabalho dos líderes. Será que os líderes estão promovendo a cultura que você quer que a sua empresa tenha? Será que os líderes estão promovendo a política que você quer implantar, o ritmo que você quer implantar? Então, quer dizer, a reunião com líderes com frequência, ela é fundamental. A troca de experiência com os líderes, porque eles vão trazer para vocês, o que está acontecendo, o retrato dos problemas, o retrato dos desafios que a empresa está enfrentando. Então, você não vai ficar sem informação. Você não vai deixar de participar do seu negócio. Você só vai mudar a forma de participar do seu negócio. E eu garanto para você, se você sair da sua posição que você está, operacional, e começar a assumir essas outras funções, que é importante acompanhar as vendas, é lá com o seu vendedor, é perguntando para o seu cliente. Isso é que é importante. É reunir com esses clientes, tá? É criar estratégia de marketing. De repente você, lá de fora, você percebe o que está faltando ou no seu produto ou na sua comunicação, tá certo? Então,
pessoal, esse exercício, ele tem uma importância fundamental. Esse exercício de você fazer este processo de mudar a sua posição, de mudar a sua atuação, eu tenho certeza que isso vai fazer, vai mudar a sua empresa de patamar. Eu não tenho dúvida. E principalmente a sua vida, né? A sua vida vai mudar. E essa mudança, podem ter certeza que é uma mudança extremamente salutar, ok? Se vocês fizerem esse movimento, saindo do operacional para ir para o estratégico, assumindo atividades que eu citei algumas, né? Vai acontecer algo, eu diria até mágico no seu negócio, que é você enxergar a sua empresa de fora. E esse movimento de você enxergar de fora e sair da rotina, você vai conseguir perceber e encontrar soluções que você não tinha a oportunidade de ver. Quando você está numa trincheira levando tiro, que é ali o operacional, você não tem tempo de olhar, você não enxerga, você está se defendendo, você está resolvendo problema, você está apagando incêndio. Não tem como pensar e enxergar. Agora, assumindo uma posição estratégica, conduzindo um planejamento estratégico, o seu olhar para o negócio, a sua visão, fica totalmente oxigenada. E este olhar traz uma diferença absurda. Podem acreditar. Bom, pessoal, tudo isso, né, que nós falamos, muito bonito, né, mas nós ainda não resolvemos o problema de como sair do operacional, né? Então, eu quero dar mais um passo com vocês e trazer aqui algumas alternativas, né? Precisa ser planejada essa saída. De novo, não é do dia para a noite. Não é assim, gente, tchau. E também, gente, pessoal, não é somente contratar as pessoas. Eu já vi, já participei, já vivenciei, indo por esse caminho, e ele fala assim, não, eu preciso de essa pessoa. E aí, o que acontece? Ele vai, contrata uma profissional de recrutamento e seleção, ou ele mesmo recebe uma indicação de alguém, coloca essa pessoa para dentro e fala, ó, eu quero que você faça isso. Tá bom? Tchau, tô saindo. O que vocês acham que vai acontecer? A sensação que você vai ficar é que você tomou a decisão errada ou que você contratou errado. Não existe forma, não existe pessoa, raramente, dificilmente, você vai conseguir trazer alguém para dentro do seu negócio dessa forma e dar certo. As pessoas precisam ser gerenciadas, as pessoas precisam ser acompanhadas. Você precisa dar a mão até o momento em que a pessoa se sentir preparada. E aí sim, você vai ter a oportunidade de deixá-la, né, sozinha e acompanhá-la e dar suporte de uma outra forma. Mas esse processo precisa acontecer. Ah, é chato, é difícil? É difícil. É difícil por quê? Porque pessoas são pessoas. A gente precisamos investir o nosso tempo no desenvolvimento das pessoas, porque são elas que vão tocar o nosso negócio. São elas que vão permitir que a gente faça o negócio crescer. Perfeito? Então vamos lá. Para isso, eu proponho para você
algumas tarefas. Tá? Eu proponho para você um modelo de plano que pode dar muito certo, se você fizer com disciplina. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é lista todas as atividades profissionais, né, da sua empresa que você faz durante a semana. Você vai ter atividades que são mais rotineiras, né? Você vai ter atividade que você faz todo dia, ou às vezes uma vez por semana. Você vai ter atividades que você faz uma vez por mês. Você vai ter atividades que você faz a cada 2 meses. Enfim, você precisa listar todas essas atividades que faz parte do seu escopo de trabalho. Perfeito? Aí depois você vai classificar essas atividades sob 2 aspectos. Você pode até criar uma pontuação ali para transformar isso em números, né? Talvez fique mais fácil para você fazer essa classificação. Você vai classificar sob 2 aspectos. O primeiro, qual é o impacto dessa atividade para o seu negócio? Impacto que eu me refiro, ou risco, tá? É aquela atividade que tem uma importância muito grande para o resultado do seu negócio, tá? Então, esta atividade, você vai avaliar ela em termos de impacto ou risco para o seu negócio. E depois, você vai avaliar essa mesma atividade em termos de competência para fazer. Ou seja, qual é o nível de competência que a pessoa precisa ter para fazer aquela atividade. Então, por exemplo, a pessoa para fazer aquela atividade, ela precisa ter uma formação, ela precisa ter uma experiência X, ela precisa ter uma especialização. Não necessariamente que você tenha algo formal, não é isso. Muitas vezes, quando a gente fala de especialização, eu não estou me referindo não somente à formação tradicional ou o aprendizado formal, né, na escola ou na faculdade, né? A experiência ou o aprendizado na prática, na vida, ele também é uma formação, não deixa de ser. Temos que entender isso. Então, você vai classificar essa atividade por competência. Eu estou chamando de competência. Perfeito? Então, para todas essas atividades, você fez essa classificação. E aí, o resultado é que você vai ter uma combinação de 4 fatores. Tá? O primeiro você vai ter atividades que têm um risco, um impacto baixo e tem uma competência baixa. Eu tenho certeza que você tem atividade que você faz que tem um risco baixo e que tem uma competência baixa. Tenho certeza. Esse tipo de atividade você tem que delegar sem pensar. Você tem que procurar alguém dentro da sua empresa, chamá-la, falar assim, agora você vai ser responsável por isso aqui. Não faz sentido você executar esse tipo de atividade. Ela não tem risco nenhum para a empresa, ela não tem impacto nenhum e ela não tem complexidade nenhuma, não tem necessidade nenhuma de competência. Perfeito? Depois, você tem as atividades de alto risco e impacto e alta competência. Estas você não vai delegar.
Essas são suas. São essas atividades principais da qual você precisa focar nelas. Alto impacto e alto risco. Porque muitas vezes no estágio que está a sua empresa, você ainda não tem condições de trazer alguém qualificado o bastante para assumi-las. Então é você. Perfeito? Com isso, você já eliminou boa parte do seu tempo. Tá? Ou você já reduziu, você obteve boa parte do seu tempo disponível para você cuidar do crescimento da sua empresa. E depois você tem, né, as outras duas classificadas, que são atividades de baixo risco e alta competência. Ou atividades de alta competência, ou melhor, de baixa competência e alto risco. Essas duas, você precisa entrar num processo de delegação. E esse processo de delegação significa, primeiro, você tem pessoas dentro da empresa, dentro do seu negócio, que têm a capacidade de assumi-las, sim ou não? Se não, tem que contratar. Então, daí surge a primeira vaga, a primeira necessidade de contratação em direção ao nosso plano de você assumir as atividades estratégicas. Perfeito? Não se esqueça, contratou essa pessoa, você ainda vai passar um tempo com essa pessoa. Você vai conseguir, você só vai conseguir deixá-la na medida em que ela se sentir segura e estiver fazendo aquela atividade da forma como você acredita, da forma como você aprendeu e acha que deve ser. Perfeito? E depois você tem as atividades de baixa complexidade e alto risco. Estas, você provavelmente tem pessoas aí na sua empresa que você confia que são líderes que pode assumir essa atividade. E essas, você não precisa acompanhar tanto. Você cria o processo de suporte. Perfeito? Então, veja, se você se debruçar a seguir esse caminho, a colocar no papel e planejar esse processo, eu tenho certeza que você, em 6 meses, no máximo, você está conseguindo atingir os 60%, 70% do seu tempo com atividades estratégicas. Perfeito? Então, pessoal, aqui está a dica, né? Lembre-se, crescer é uma necessidade. Crescer é sobrevivência. E para crescer, quem tem que fazer isso é você, empresário. É você que tem que conduzir o crescimento da sua empresa. E essa condução exige que você tenha pelo menos 60% do seu tempo voltado para as estratégias do seu negócio, voltado para o seu planejamento estratégico. Perfeito?